Neste vídeo, vamos demonstrar a prática de formular uma tinta acrílica usando os insumos disponíveis na bancada. O objetivo é mostrar como os principais componentes, ligantes, cargas e pigmentos, se combinam para formar um revestimento protetor e decorativo. O primeiro passo é preparar o ligante, que é a base da tinta. Usamos a emulsão acrílica, que é o acrílico líquido da Ideal, e a cola branca PVA, da marca Acrylex. Ambos contêm polímeros que, ao secarem, formam uma película sólida na superfície. O ligante cria uma fina camada que confere aderência e durabilidade e brilho à tinta. Em particular, o poliacetato, que é cola branca, é amplamente utilizado na indústria de tintas e cola por formar filmes resistentes. Agora adicionamos cargas e pigmentos brancos para dar cor e opacidade. A massa corrida acrílica já contém carbonato de cálcio e resina acrílica, atuando como carga e ligante extra. Em seguida, colocamos mais carbonato de cálcio puro, que funciona como carga mineral. O carbonato de cálcio aumenta o volume da tinta, melhora a opacidade e reduz o custo, sem alterar a cor, fundamentalmente. Por fim, incorporamos o dióxido de titânio, o pigmento branco mais usado em tinta. O dióxido de titânio tem altíssima capacidade de cobertura e brilho, garantindo a cor branca e forte opacidade à mistura. Em seguida, ajustamos a consistência da tinta adicionando água. A água é o diluente principal em tintas à base de emulsão aquosa, diminuindo a viscosidade e permitindo a aplicação com pincel. Adiciona-se água aos poucos, misturando até obter uma textura homogênea de tinta fluida. Também podemos incluir algumas gotas de álcool 70%, como coadjuvante. Ele ajuda na secagem rápida e atua como conservante provisório. Evita fungos, devido à sua rápida evaporação. O álcool 70% evapora quase totalmente e não permanece no final da tinta. Nesta etapa, adicionamos os pigmentos coloridos para criar a cor final da tinta. Usamos o pigmento preto, frasco escuro, para escurecer a mistura. Ele é um pigmento sólido que dá cor intensa. Alternativamente, podemos usar o corante xadrez, um corante orgânico, líquido, para tonalidades variadas. Os pigmentos são partículas que dão cor à tinta. O pigmento preto, negro de fumo ou óxido de ferro preto, proporciona aquele preto intenso. Deve-se adicionar aos poucos, mexendo até atingir o tom desejado. Pode resultar em cinza escuro a preto. Vale lembrar que os pigmentos precisam ser bem dispersos para evitar grumos. Para a tinta esmalte caseira, misturamos 2 colheres de cola transparente com quantidades iguais de óleo e álcool. A cola atua como ligante, o óleo dá brilho e estabilidade, e o álcool funciona como solvente. Adicionamos de 1 a 2 gotas de pigmento xadrez e misturamos bem. O pigmento é responsável pela coloração, e essa tinta pode ser aplicada com pincel em superfícies pequenas. Por fim, podemos testar aditivos como óleo vegetal em tintas acrílicas. Óleos comuns não se misturam bem com água, mas adicionamos uma gota para ilustrar seu efeito. O óleo age como aditivo lubrificante, anti-espumante, mas pode deixar a mistura menos coesa. Notamos que se separa. Se usado em pouca quantidade, ele pode suavizar o filme de tinta, mas deve ser bem disperso. Também ajustamos a viscosidade final, mexendo vigorosamente. Para preparar o verniz, misturamos 100 gramas de cola de silicone com a mesma quantidade de álcool 70%. A cola é o componente formador de filme e o álcool ajuda a dissolver e facilitar a aplicação. Se necessário, ajustamos a viscosidade com mais álcool. Esse verniz é aplicado sobre a superfície já pintada. Ele forma uma camada protetora e brilhante que melhora o acabamento e a resistência da pintura. Com a tinta pronta, fazemos um teste aplicando-a com pincel em um pedaço de madeira e tijolos de demonstração. Observamos a cobertura branca ou colorida formada. Uma boa tinta acrílica deve espalhar uniformemente e, ao secar, formar um filme firme sem rachaduras. Essa etapa final confirma a função de cada componente. A camada resultante tem a coloração esperada e boa aderência ao substrato. A massa corrida acrílica contém resinas acrílicas em forma de emulsão, copolímeros de acrilato, que formam filmes por coalescência quando a água evapora.
Isso não envolve uma reação de polimerização adicional, mas sim o rearranjo físico das partículas poliméricas que se unem formando o filme. A cola transparente atua como ligante, enquanto o óleo frequentemente vegetal ou mineral oferece plasticidade e brilho. O álcool age como solvente e facilita a evaporação. O pigmento é disperso na fase líquida e fica preso no filme, formado pela cola após a secagem. O álcool dissolve parcialmente o silicone ou ajuda a dispersá-lo. Após a evaporação, o silicone forma um filme protetor transparente que confere brilho e resistência à água. Tinta acrílica PVA é a formação de filme por evaporação da água e união de partículas poliméricas. Coalescência. Tinta esmalte caseira é a formação de filme com base em solventes e ligantes poliméricos. O verniz caseiro é a formação de filme polimérico de silicone com solvente volátil. Não há polimerização ativa durante o uso das tintas, mas sim secagem física e a formação de filme. Agora vamos para a última parte da nossa prática, a centrifugação da tinta. Essa etapa tem como objetivo separar e identificar os principais componentes presentes na formulação. Observamos como eles se comportam quando submetidos a uma força centrífuga durante a centrifugação. As partículas mais densas da tinta, como o carbono de cálcio e o dióxido de titânio e outros sólidos em suspensão, são forçados a se depositar no fundo do tubo, formando uma fase sedimentada. Isso acontece porque esses sólidos têm maior densidade que a fase líquida, composta principalmente por água, emulsão acrílica e aditivos hidrossolúveis. Esse processo de separação permite compreender como cada fase da tinta é distribuída. A parte sólida acumulada no fundo representa os pigmentos e cargas insolúveis, enquanto a parte superior mais fluida é composta pelo aglutinante acrílico, aditivos solúveis e água. Esse fenômeno é explicado pela diferença de densidade e pelo princípio da força centrífuga, que separa os componentes conforme seu peso específico. A centrifugação, portanto, é uma técnica importante na análise e no controle de qualidade de tintas. Ela revela se a estabilidade da suspensão, se os pigmentos estão bem dispersos e se existe risco de decantação prematura no armazenamento do produto final. Essa experiência mostra na prática que uma boa tinta depende não só dos ingredientes usados, mas também de sua estabilidade físico-química. Componentes mal incorporados ou desequilibrados tendem a se separar com o tempo, o que prejudica a performance da tinta durante a aplicação. Interação da cola branca PVA com água. O polímero PVA é hidrossolúvel, ou seja, ao ser misturado com água, ele se dispersa formando uma emulsão estável que ajuda na aderência da tinta à superfície. Dióxido de titânio. É um composto iônico e sólido cristalino, usado como pigmento branco, não reage, mas atua como refletor ou opacificante. Polimerização por adição. Tintas à base de acrílicos, epóxi ou poliéster ocorrem em tintas de cura UV, tintas automotivas ou revestimentos industriais. Utiliza monômeros vinílicos como acrilatos, que polimerizam por radicais livres formados por luz, UV ou calor. Polimerização por condensação. Tintas à base de resinas alquídicas ou epóxi, presentes em tintas anamel, poliuretânicas e resinas alquídicas, muito usadas em pinturas domésticas. Poliuretana formada pela reação entre um dissocianato e um poliol, liberando ureia ou uretano. Cura oxidativa. Tintas com óleos secativos como resina alquídica acontecem com a reação do oxigênio do ar com insaturações nos óleos como óleo de linhaça, formando pontos de ligação entre cadeias. Reação genérica. Conclusão: nesta prática vimos como a combinação de ligante, resina acrílica e PVA, carga mineral de carbonato de cálcio e pigmento como dióxido de titânio, resulta em uma tinta acrílica funcional. Cada ingrediente tem seu papel. O ligante forma o filme protetor com as cargas, aumenta o volume e a cobertura. Os pigmentos fornecem cor e opacidade. Entender essa composição ajuda a compreender a tecnologia por trás das tintas comerciais e mostra que podemos customizar cores e propriedades em laboratório. A prática reforça o conceito de química e tinta e destaca a importância da formulação correta para obter resultados duráveis e decorativos.